Fala galera, hoje estamos com o Samsung A54, é a nossa primeira análise de celular aqui do canal, que a gente vai ver por que esse celular é a melhor opção hoje do mercado. Então segue pro vídeo. Bom, que esse celular é o que está chamando a atenção hoje do mercado, a gente não tem dúvida, né? Primeiro, a gente consegue ver muita memória RAM, esse aqui no caso tem 8 GB, além de uma conexão 5G, armazenamento de 256 GB e um processador muito bacana. Mas a Samsung ela ficou de olho em algumas coisas que pouca gente olha. No caso, a câmera frontal dele sai dos 16 megapixels, 14 megapixels, que são muito comuns no mercado, e ele vai para 32. Então ele tem algumas funcionalidades que outros não têm, principalmente chegando nesse valor. Esse aqui eu paguei aproximadamente R$ 1.840 e ele me surpreendeu bastante em vários quesitos. E a gente vai ver alguns deles aqui. Bom, de design a gente não tem nem o que comentar, né? Esse celular é um dos mais bonitos que eu já vi. E ele pega aquele mesmo padrão da linha Premium da Galaxy, que é a linha S. Então a gente consegue ver aquelas câmeras saltadas de ótima qualidade e também um aspecto que eu achei bem diferente é a cor que eu peguei, tá? Quando eu fui selecionar, minha preferência seria o preto, mas na loja não tinha no momento, então eu acabei pegando esse verde que não é feio não. Apesar de ser uma cor bem diferente, ela não chama muita atenção e ele traz um charme bem diferente a esse celular. Além disso, a gente consegue ver que a Samsung ela trouxe bastante atenção em vários aspectos do celular, como por exemplo eu falei no design, né? O celular, por mais que seja verde a traseira, a gente consegue ver tons bem suaves aqui nas laterais, que faz casar muito bem o design da cor que a pessoa escolheu e também com o resto do celular. Então isso é bem bacana. Agora, falando sobre tela, ele tem 6.4 polegadas de tela e ele tem um notch bem pequeno, aquele famoso notch em gota. E além disso, a tela tem uma alta resolução, passando dos 1080 pixels. Uma outra coisa bem importante da gente perceber nesse Samsung é com relação à claridade da tela. Enquanto algumas, elas, por mais que sejam claras, a gente conseguir ver ao sol, ela é um fator dificultativo. Essa já não. Ela tem a maior quantidade de nits, principalmente considerando essa categoria de celulares super intermediários. Nesse caso, ainda falando sobre a tela, a gente consegue ver que ela traz uma qualidade não só de nitidez, mas com relação às cores dos vídeos ou das imagens que são projetadas nela. Então a gente consegue ter uma visão muito boa de vídeo, de áudio, e o que a gente vai inclusive testar a funções de jogos. Então, para quem gosta de jogar, por exemplo, um Free Fire, um Fortnite, a gente vai jogar um Fortnite aqui, tá? Ele vai se sair muito bem. Bom, e o que falar sobre as câmeras, né? Como eu comentei na introdução desse vídeo, a que mais chama a atenção, pelo menos para mim, é a frontal. A gente sai daqueles padrões de 16, 12, 10 megapixels e passa aos seus 32 megapixels de câmera frontal. Então a Samsung ela promete trazer uma câmera frontal incrível que a gente não consegue achar fácil no mercado, a não ser nas linhas mais premiums da marca. Além disso, ele conta com 3 sensores traseiros, um de 50 megapixels, o outro de 12 e o outro de 5. Claro que cada um deles tem sua função. Uma vai ser de foto normal, tá? Aquele que a gente vai usar como padrão de foto no dia a dia, uma foto para efeito bokeh, ou seja, aqueles que conseguem colocar um degradê atrás, não um degradê, mas um efeito meio embaçado, e também uma câmera que tem um macro, ou seja, que a gente consegue ter uma visão muito maior de fotografia, nesse caso de 0.6x. Uma outra coisa que é bem interessante a gente falar sobre essa câmera é que ela tem algumas funcionalidades que as outras não têm. Enquanto essa aqui ela consegue gravar nos 4K fácil, ela também conta com algumas funcionalidades de, por exemplo, estabilização de imagem ótica, o que a gente dificilmente vê nesses celulares, principalmente por esse valor. Além disso, os recursos das câmeras ela também inclui, por exemplo, um slow motion de 240 frames por segundo, tá? O que é bem interessante, que a gente consegue fazer alguns determinados takes com ótima qualidade. Além disso, um fator que também auxilia a câmera vai ser a tela.
Então nada adianta você tirar fotos excelentes se a tela não for boa, até porque você não vai conseguir ver a real qualidade da foto. Ela tem uma tela de altíssima qualidade AMOLED com uma densidade de pixels que a gente não vê no mercado, tá? A gente consegue ver uma ótima tela AMOLED com a ótima qualidade, tá? Então vai ser uma dupla perfeita para a gente tirar o máximo de proveito nesse quesito. E eu vou fazer o seguinte, vamos parar de falar da câmera e a gente vai mostrar agora na prática como é que funciona essa câmera, tá? Então eu vou fazer alguns testes, tanto dentro em ambientes fechados e controlados, como por exemplo esse estúdio, e também em ambientes não controlados, como por exemplo do lado de fora de casa. Então segue alguns testes que a gente fez dessa câmera. Fala galera, beleza? Como eu falei, eu tô fazendo um teste aqui, tá? Tá bem iluminado, então fica bem bacana da gente fazer o teste. Essa é a câmera frontal, tá? Eu não tô utilizando nenhum microfone, nenhum redutor de ruído e fazendo nenhum tratamento dessa filmagem, tá? Então eu deixei na configuração Full HD e 60 frames por segundo, tá? Então essa é a resolução máxima que essa câmera ela pega, tá? Então tá bem iluminado, eu acho que tá bem bacana de ver. Uma coisa bem interessante é com relação à tela. A tela dela é bem clara, então assim, para utilizar no sol, ela é excelente, tá? Excelente mesmo. A gente consegue ter uma clareza muito bem definida do que a gente está conseguindo gravar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e eu vou gravar outra visão de tela. Nesse caso, agora tá na traseira, tá na resolução máxima, tá? E em 60 frames por segundo. Então a gente consegue ver que a resolução tá bem bacana, tá? Eu vim gravar aqui também porque tem isso aqui é quase um teste de fogo, né? Primeiro que eu tô aqui debaixo de árvores, então aqui tá escuro e tem bastante ruído do lado de fora. Então a gente consegue testar bem isso aí, tá? E outra coisa andando que a gente consegue aproveitar é com relação ao estabilizador óptico, tá? Ele tem estabilizador óptico, mas ele não ativa em 60 frames por segundo. Então isso é uma coisa bem interessante de se pensar, tá? A gente pode também fazer os testes de foco, tá? E no geral ele focou bem rápido. Deixa eu ver até se eu acho alguma coisa aqui pra gente focar, tá? Mas essa câmera é bem surpreendente, principalmente se você for usar no sol. Como eu falei, a tela é excelente, então com uma claridade muito boa a gente consegue fazer bons testes, tá? Agora eu vou testar o foco aqui. Então a gente tá focando aqui, ó. Ele faz até um pouco de efeito bokeh, tá? Então eu vou mudar aqui. Então ela foca. Então a gente pode ver que ela foca muito rápido mesmo, tá? Então essa câmera é bem bacana. Então a gente está pegando o celular intermediário, quase avançado, com resolução boa, com a tela bacana, então vai ajudar para tirar as fotos, tá? Então é isso. Fala galera, beleza? Eu tô gravando um vídeo aqui também um pouco diferente, tá? Eu falei que eu ia fazer um vídeo num ambiente um pouco mais escuro, eu acabei gravando aqui na garagem aqui de onde eu moro, beleza? Então assim, em alguns momentos a gente consegue ver uma explosão de luz, principalmente quando passa em algumas lâmpadas como essa, tá? E também quando a gente sai do claro pro escuro, ele fica também, como a gente consegue ver aqui no fundo, tá? Não tá muito claro, são 5h40 da tarde. Eu vou até sair para mostrar para vocês como é que tá num ambiente de chuva. Então ele tá trazendo esse problema de qualidade quando a gente inverte de um ambiente escuro para um claro. E mesmo não estando muito escuro, muito claro, ainda continua explodindo, principalmente o claro, tá? Então como vocês podem ver, tá quase em tom de chuva. Agora vamos no quesito hardware. O hardware desse celular é incrível, tá? Ele conta com 8 GB de memória RAM, o que já é bem difícil de achar no mercado, principalmente por esse valor. Ele conta com internet 5G, armazenamento de 256 GB e além disso ele conta com processador Exynos
aquele processador da Samsung. Então ele sai daquele padrãozão de mercado MediaTek, Snapdragon, e ele vai para aquele padrão Exynos, que são aqueles chips da Samsung que eles estão trazendo um altíssimo desempenho e um bom consumo de bateria. E o que a gente realmente, antigamente, a gente só encontrava na linha mais premium da Samsung, que eram nas linhas Galaxy e Z. Então ele é uma coisa bem interessante da gente se considerar. Bom, então vamos fazer o seguinte, para a gente fazer o teste de hardware, nada melhor que a gente jogar um jogo, né? Então eu instalei o Fortnite aqui e a gente vai jogar uma partidinha e a gente vai ver como é que vai ser o desempenho dele do vídeo. Bom, galera, então já tô aqui, tá? Eu não vou ganhar essa partida, tá? A intenção é fazer uma partida bem rapidinha, em vez daquelas de 20 minutos. E eu vou cair no primeiro lugar que aparecer. Então, você consegue ver que ele não pula muitos frames por segundo, tá? E ele tem uma fluidez bem bacana. Então vou pular aqui. E vou cair em algum lugar mediamente movimentado, tá? Uma coisa bem interessante, deixa eu ver se está no volume máximo, é o volume que ele tem, tá? Então ele tá aqui no máximo, bem alto, caiu gente aqui comigo, tô com medo já. Eu confesso que eu não jogo muito pelo celular e sim pelo videogame, tá? Então, não me critique aqui. Não. Deixa eu já achar alguém aqui pra gente fazer nosso primeiro combate aqui. Deixa eu lá pra cima. Opa, aí sim, primeira kill aí. Estou sem escudo. Ó, o cara ainda tinha uma chavinha aqui. Então a gente vê que ele é bem fluido. E enquanto muitos celulares que rodam esse jogo, já fiz minha primeira kill aí. Como é que recarrega? Então vocês conseguem ver que ele consegue rodar muito bem e sem nenhum travamento até agora. E além disso, ele... Ali ó, tem um cara ali já. E com fluidez bem bacana. Eu acabei de achar um cidadão andando aqui meio perdido. Já não sei mais onde está ele. Caramba, cadê o cara? E outra, a gente vê que a gente tem um padrão muito bacana de tela.
Então ele consegue trazer uma nitidez e uma qualidade e profundidade bem bacana, tá? Porém eu não tô achando ninguém, infelizmente. Opa, tem que aqui. Pronto. Se a outra aqui não pegou, essa aqui pega. Ó, já temos... Então é isso, gente. Ele é bem fluido mesmo, tá? Vocês conseguem ver pela gameplay. E para não se alongar muito, a gente vai cortar e já eu volto pro nosso enquadramento principal. Beleza? Bom, então como vocês puderam ver, ele teve uma boa qualidade no quesito jogos. A gente instalou um jogo relativamente pesado, o Fortnite, então a gente conseguiu ter uma boa qualidade de hardware e teve um ótimo apoio com relação à tela, tá? Então ele se sobressai muito bem em jogos online, como por exemplo o Call of Duty, Free Fire e também o pesado Fortnite. Então ele conseguiu fazer tudo bem para a gente fazer uma ótima experiência de jogos nele aqui também. Além disso, nós também temos que falar, e eu já vou linkar um outro tema que eu já falei aqui, é com relação à bateria. A bateria ela tem 5.000 mAh, ela é de íon de lítio, então ela tem uma qualidade, uma duração bem bacana, e junto com o que eu já comentei, um chip Samsung que ele tem um ótimo custo-benefício e também um ótimo consumo de bateria, e também junto com a tela AMOLED. Para quem não sabe, a tela AMOLED ela é uma tela que quando o preto é totalmente escuro, ele não habilita alguns pixels. Então, por exemplo, se eu colocar um wallpaper totalmente preto, aqueles pixels eles não vão ligar. Então é como se a tela tivesse meio ligado ou gastando metade do consumo. Então é uma coisa bem bacana que faz aquela dobradinha bem interessante de tela, processador e bateria. E o que traz esse celular ainda mais adequado para o uso no dia a dia. Bom, então é por isso que eu acho que o Samsung A54 hoje ele é a melhor opção do mercado. Além dele ter um hardware super poderoso, de um produto brasileiro, ou seja, nacionalizado, que você vai ter garantia, ele traz um ótimo custo-benefício, tá? Então, no valor que ele se encontra e no valor que a gente consegue ter desempenho, ele é totalmente desproporcional e ele consegue bater de frente e ganhar com inúmeros modelos que a gente vê, inclusive mais caros do que ele. Então, se você gostou, se inscreve no canal, clique em gostei no vídeo e o link dele está na descrição, tá? O link sempre é o mais barato, eu coloquei aqui na Amazon, então você vai garantir o melhor valor possível, tá? Então, clica nele e já compra para também ajudar o canal. Muito obrigado que ficou até aqui e valeu e até a próxima.